Bom dia, irmãs, a paz do Senhor a todas. Passando aqui para mais um dia de campanha, para a honra e glória do Senhor. Quero aqui deixar uma palavra para o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha colocar sobre nós aquilo que nos é ofertado toda manhã, que é a sua misericórdia sobre a nossa vida, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos direcionar neste dia, porque quem somos nós sem a presença do Senhor, sem a presença do Espírito Santo? Eu acredito que quando Jesus subiu aos céus, Ele disse: eu preciso deixar alguém com eles, eu preciso deixar um que vai direcionar eles, que vai falar com eles, e esse é o Espírito Santo que fala conosco. Às vezes nós não ouvimos a sua voz, às vezes nós não queremos ouvir a sua voz, mas Ele está aqui. Ele fala, Ele direciona, Ele ensina, Ele exorta. Então que nós possamos desfrutar do Espírito Santo de Deus e ser cheios dessa presença que o Senhor deixou para nos ajudar. Porque Ele sabia que sozinhos nós não conseguiríamos. Sozinhos nós não saberíamos o caminho a qual percorrer, qual direção tomar, qual escolha tomar, qual decisão tomar. Mas com o Espírito Santo de Deus, nós vamos ser direcionados pelo melhor caminho, pelo único caminho, que é o caminho da verdade, o caminho que leva ao Senhor Jesus, o caminho que leva à vida eterna. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu te agradeço, Jesus, te agradeço pelo deitar, te agradeço pelo levantar, te agradeço pelo ar que nós respiramos, te agradeço pela nossa família, te agradeço pelas portas abertas, pelas portas fechadas, Senhor, porque Tu és o único que sabe o que é melhor para nós. Nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos, mas há algo em que o Senhor já escreveu a nossa história, porque Tu sabes o que é melhor para nós. Então, em nome de Jesus, que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas, Senhor. Nós Te entregamos, Senhor, o controle da nossa vida. Nós Te entregamos a direção da nossa vida, nos ajuda, porque sozinhos nós não conseguimos, Senhor. Então, ser conosco neste dia, ser comigo, ser com a minha família, ser com os meus filhos, meu esposo, ser com a família de cada uma das minhas irmãs que fazem parte aqui do Jardim da Oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és aquele que alcança onde nós não conseguimos. Tu és aquele que está presente onde nós não vamos. Então não há ninguém na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum que possa guardar a nossa casa, a nossa família, que a não ser o Senhor Jesus. Então nós Te entregamos, Senhor, Te entregamos este dia, Te entregamos os trabalhos, Te entregamos, meu Pai, todas as coisas que acontecerão no dia de hoje, que seja debaixo da Tua permissão, que seja debaixo da Tua vontade, Deus, em nome do Senhor Jesus. É assim que eu Te oro, Te louvo e Te agradeço. Amém e amém. E o tema de hoje é a fé que move montanhas, né? O versículo-chave está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz: tudo é possível àquele que crê, né? E falar de fé é algo muito bonito, né? A fé é algo muito lindo, a fé é algo muito extraordinário, a fé é algo muito sobrenatural. Mas se nós formos pararmos para pensar, a fé ela é muito difícil, irmãs. Nós somos seres humanos, nós somos limitados e nós aprendemos a agir pelo que nós vemos, né? E a fé ela nos convida a entrar em uma dimensão, a acessar um lugar em que nós não vemos, mas temos que crer. Então, você conseguir acreditar, né, de que você não vê solução, de que você não está vendo um cenário propício àquilo ser mudado, àquilo ser transformado, a uma cura chegar, é muito difícil. Mas é por isso que o Senhor nos convida
a acessar um lugar sobrenatural. É um lugar que está acima do nosso entendimento. É um lugar que está acima das nossas forças, daquilo que nós acreditamos aqui nesta terra, que nós aprendemos aqui nessa terra, né? Nós nascemos e quando chega uma certa idade, 3, 4 anos, nós vamos para a escola estudar, mas nós não aprendemos sobre fé na escola. A escola é um acesso que você tem, é um lugar que você alcança que é no Senhor. Ela só pode ser alcançada no Senhor Jesus. É algo muito sobrenatural, mas também é algo muito bonito, né? Quando você vê ali que você vive um cenário, como eu tenho vários testemunhos de fé, de milagres, através da fé, como eu creio que você também tem. Mas em determinados momentos, quando algo muito difícil acontece, algo muito sem solução humana, muitas vezes nós queremos nos desesperar. E às vezes é até mais fácil ter fé pelo outro, acreditar pelo outro, né? Ali aquele paralítico que estava há mais de 38 anos ali, né, cativo daquela enfermidade, daquela paralisia. A fé dos seus amigos, a fé daqueles homens, a palavra fala, que foi ali a responsável pela cura, né? Em levar a maca, em descer o rapaz pelo telhado e disse a fé, né? A Bíblia fala a fé daqueles homens, a fé daqueles amigos, curou ele, né? Salvou ele, libertou ele. Então, às vezes tem momentos da nossa vida em que tem fases da nossa vida em que parece que crer pelo outro é mais fácil, né? Crer pela dor do outro, pela enfermidade do outro, pelo casamento do outro, até que você passe por um momento difícil, por um momento sem solução, por um momento literalmente impossível, em que você olha e você diz, não, isso aqui humanamente falando é impossível, né? É impossível uma pessoa voltar à vida, já morreu. É impossível uma doença em estado terminal, aquilo ser revertido, é impossível humanamente falando, o médico já deu decreto, já foi falado, é impossível depois de uma traição, um casamento ser restaurado, um casamento ser reestruturado, é impossível um filho que está ali nas drogas, se acabando nas drogas, entrando em caminhos errados, e de repente você olhar e você vê tantos anos orando, tantos anos pedindo, tantos anos tentando ajudar aquele filho e aquele filho não sai daquela situação. Então chega um momento da nossa vida em que ter fé é muito difícil. Ela é muito bonita, mas é muito difícil. Porque é mais fácil crer pelo outro. Porque quando é o outro que passa, nós estamos bem. Quando é o outro que passa, nós não sentimos, nós até assim podemos trazer para nós, meu Deus, eu sinto a dor da minha irmã, né? Eu sinto ali o que ela está passando, mas nós nunca vamos sentir como o outro está sentindo. Então é mais fácil guerrear por alguém. Isso são fases das nossas vidas, não quer dizer que é sempre assim, mas geralmente acontece assim. E aí nós entramos na guerra de alguém, e aí nós oramos por alguém, e aí nós clamamos, jejuamos e pedimos pelaquela família, e aí o Senhor faz o milagre, faz o mover, mas quando chega a nossa vez, muitas vezes estamos fracos, muitas vezes estamos desanimados, estamos cansados. O cansaço ele é um perigo muito grande. Temos que ter muito cuidado com o cansaço. O cansaço ele pode roubar a nossa fé. O cansaço ele pode trazer dúvidas ao nosso coração. E onde há dúvida, onde há vestígios de incredulidade, de dúvida, não tem como o milagre acontecer. Não tem como as montanhas se moverem. Porque a fé é tão grande que ela pode mover montanhas. Aqui o Senhor está usando montanhas, né? As montanhas mesmo. Ele está dizendo fé como um grão de mostarda. Mas as montanhas aqui é qualquer coisa da nossa vida. Não importa o que seja, pode ser aquilo impossível.
O impossível aqui é a nossa montanha. O impossível aqui é o que o Senhor está dizendo, essa montanha que hoje tem se levantado na sua casa, tem se levantado talvez no teu ministério, no teu casamento, tem se levantado em alguma área da tua vida, na tua saúde. É a tua montanha, e se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essas montanhas vão se moverem, elas vão saírem do lugar. E nós temos um grande problema, porque quando nós não estamos no controle de algo, de alguma situação, isso é o ser humano, nós ficamos amedrontados, porque você perdeu ali o controle. Enquanto você está no controle, você se vê ali seguro. Mas a fé é justamente ao contrário, é quando eu não tenho controle sobre nada, é quando eu sei que eu não posso mais, é quando eu já tentei de todas as formas, é quando eu já bati em todas as portas, como a mulher do fluxo de sangue, ela bateu em todas as portas que nós podemos imaginar daquela época, no tempo dela, e ela foi batendo em portas, ela foi em médicos, ela deve ter ido em outras religiões, ela deve ter buscado ajuda em todos os lugares, e ela não encontrou. E se passaram anos e anos, 12 anos, como nós conhecemos a história. E ela procurou de todas as formas, como às vezes nós procuramos. E isso é muito difícil quando nós perdemos o controle. E a fé é justamente isso. É quando eu perdi o controle, eu não consigo mais. Eu vim até aqui, eu já fiz o que eu pude até aqui. E a partir de agora eu não tenho mais o que fazer. É quando a fé entra em ação. É quando você tem agora... Nós podemos ter isso como nosso primeiro recurso, né? A fé como nosso primeiro recurso, mas geralmente a fé, ela é o nosso último recurso, geralmente, muitas vezes a nossa imaturidade, muitas vezes pelo nosso cansaço, pelas nossas dúvidas, e ultimamente a fé fica como o último recurso. Quando eu já não sei mais o que fazer, aí eu vou crer no Senhor Jesus. Mas nós temos que aprender que a fé, ela tem que ser o nosso primeiro. Eu vou ao médico? Vou. Eu vou procurar ajuda? Vou. Eu vou conversar com um amigo, eu vou pedir conselhos, eu vou para um conselho pastoral, vou. Isso é importante. Tem pessoas que são importantes na nossa vida e vão nos ajudar na nossa caminhada. Tem médicos que vai ser ali alguém usado por Deus para nos ajudar, para nos direcionar, para dar um medicamento ali, É importante. Mas a fé, acima de todas essas coisas, ela tem que ser o nosso primeiro recurso. Mas ainda assim, quando ela tem sido o nosso último recurso, ela funciona da mesma forma. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu, ela não parou. E a mulher do fluxo de sangue, ela não parou, ela continuou. Se ela tivesse parado um dia antes de Jesus passar por ali, aquela mulher teria continuado enferma até os últimos dias da sua vida. Mas ela não desistiu. Olha a persistência. Olha a fé daquela mulher em mover aquela montanha que estava sobre a vida dela, de lugar que era aquela enfermidade terrível. Imagina, irmãs, imagina que você fica 5 dias, 7 dias no período menstrual e aquela mulher estava há 12 anos. Isso cansa passar muito tempo. Você sabe que quando você está numa luta muito tempo, cansa, você fica cansado, você fica fadigada, você fica exausta. Mas aquela mulher não desistiu. Se ela desiste um dia antes, ela continuaria enferma. Então ela não parou. Isso é fé. Eu estou cansada, eu estou exausta, estou sobrecarregada. Mas eu acredito que vai chegar a minha cura. Porque não é possível. Eu acredito que Deus está vendo, eu acredito que há um Deus nos céus e os olhos deles não estão encobertos sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. O Senhor está vendo tudo isso que está acontecendo. Então, fé é a coisa mais linda que nós podemos aprender na vida. É a fé. É eu crer em algo que não existe. Que não existe, né, de forma física, que nós não conseguimos ver, mas que já existe no espiritual, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Eu creio no Senhor,
Eu tiro toda a expectativa humana, eu tiro toda a expectativa em mim, no que eu sei, no que eu acho, no controle que eu acho que eu tenho das coisas e coloco no Deus dos céus e coloco no Senhor. E eu digo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é saber que existe alguém que guerreia, que luta por nós. Então, embora seja muito difícil, embora às vezes seja até desesperador em alguns momentos, você não ter o controle das coisas, mas não desista. Ao invés de buscar por tantas coisas, busque ter fé. Busque ter fé. Senhor, eu não quero duvidar, eu quero crer e eu não quero duvidar. Eu quero entregar nas tuas mãos o controle e eu não quero tomar. Eu não quero tomar, eu quero deixar para o Senhor fazer. É o Senhor que vai fazer. E quando menos esperarmos, aquilo está resolvido. Aquela mulher tinha fé o suficiente, porque ela foi curada imediatamente. Olha que coisa linda. Meu Deus, mas por que ela não foi curada antes? Porque ela bateu em muitas portas que não era o Senhor Jesus. Por que ela não foi curada antes? Era uma mulher de tanta fé. Porque era Jesus que não tinha passado por ali ainda. Era Jesus. Jesus é a chave. Jesus é a porta. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Jesus é a restauração. Então ela tinha fé que iria ficar curada. Ela só precisava bater na porta certa. Então eu quero deixar essa palavra esta manhã sobre as nossas vidas. Não desista. Eu não sei qual é o teu problema, mas não desista. Não desista. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então se agarre nessa palavra e espere. Espere com paciência pelo Senhor. Que o Senhor renove a tua esperança nesta manhã. Que o Senhor traga a tua memória de que Ele no controle tudo dará certo. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo por esta palavra, Senhor. Deus, obrigada. Obrigada porque a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê. Para o que crê em ti, Senhor. Oh Deus, há coisas que nós olhamos e nós às vezes pensamos, não tem como, é impossível, Senhor. Mas aqueles que crêem no Senhor, aqueles que crêem no teu poder, aqueles que crêem que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, Senhor, tudo é possível para aqueles que creem em ti. É impossível para nós, mas para ti não é, Senhor. Então, obrigada por esta palavra nesta manhã. Que esta palavra nos vivifique neste dia. Que essa palavra nos traga esperança. Que essa palavra nos traga renovo no coração, meu Pai. Que essa palavra nos levante nesta manhã com fé, com ousadia. Que essa palavra nos dê fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela já é muito grande, ela já é muita coisa. Porque é em Ti que vamos depositar essa confiança de acreditar naquilo que nós ainda não estamos vendo, Pai. É assim que eu te louvo e te agradeço. Eu te apresento todas as minhas irmãs aqui do Jardim da Oração. Te apresento, Senhor, todos os pedidos aqui colocados, meu Pai. Oh Deus, quantos pedidos, quantas dores, quantas frustrações, quantas enfermidades têm vindo sobre o teu povo, meu Pai. Mas Tu és aquele, Senhor, que transforma, que quando o Senhor passa, a cura chega, a restauração chega e há um tempo para todas as coisas. E talvez enquanto não acontece, o Senhor está nos moldando, nos amadurecendo, o Senhor está trabalhando dentro de nós. Mas acima de tudo, nós não queremos perder a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Abençoa, meu Deus, a nossa família, guarda a nossa família. Abençoa as igrejas, a nossa nação, abençoa os missionários, abençoa os pastores, ainda que pregam em espírito e em verdade. Guarda, Senhor, o coração daqueles que estão de pé para cumprir a Tua palavra, para trabalhar pelo Teu evangelho de verdade, em meio a um evangelho a qual tem sido tão corrompido pelos homens, pelos mercenários, Senhor. Mas
Acreditamos que ainda há homens, ainda há mulheres, ainda há jovens, ainda há crianças sendo levantadas nessa nação, nesse tempo, nessa geração, em espírito e em verdade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ser conosco neste dia. É assim que eu te peço, te louvo e já te agradeço pelas bênçãos alcançadas, em nome de Jesus.